Cavalcante. Em seguida, como orador inscrito, senador Paulo Paim. Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tenho acompanhado pelas redes sociais um debate que tem muito a ver com o que nós vamos viver no ano que vem, que são as eleições. Muita gente dizendo que vai votar nulo, muita gente dizendo que não vai votar, muita gente dizendo que não vota em ninguém que já é político. Quer dizer, fazendo uma generalização, lógico que fruto de uma revolta até legítima, mas até para clarear esse tema, e alguns pregando o voto facultativo. E aqui tem uma matéria hoje publicada na Folha de São Paulo, do jornalista Clóvis Rossi, que diz o seguinte: votar, prazer ou obrigação? Voto facultativo produziu no Chile um resultado que dá pouca força política à eleita Michelle Bachelet. As eleições do domingo no Chile são um bom motivo para reintroduzir no Brasil uma discussão sobre voto obrigatório e facultativo, que nunca passa dos primeiros capítulos. No Chile, na primeira eleição presidencial com voto facultativo, foram às urnas apenas 42% dos eleitores inscritos, menos da metade dos eleitores inscritos. Aí eu pergunto, essa outra metade que não votou, mais da metade que não votou, pode reclamar de alguma coisa depois? Não pode. O resultado não deslegitima a vitória da socialista Michelle Bachelet, mas lhe confere um vigor político inferior. Afinal, como obteve 62% dos votos do segundo turno, tem-se que apenas 26% dos eleitores inscritos se deram ao trabalho de sair de casa para votar nela. Seria pouco em qualquer circunstância e torna-se ínfimo ante o grande desafio que Bachelet tem pela frente, o de reduzir a desigualdade que mancha um país tido como modelo para os adeptos do liberalismo hoje hegemônico. Em um mundo perfeito, eu seria favorável ao voto voluntário. Parece-me ilógico obrigar o cidadão a desfrutar do direito de escolher quem ele quer que governe. Como o mundo está longe de ser perfeito, prefiro o voto obrigatório. Em países como Chile e Brasil, em que problemas básicos não estão resolvidos e em que a consciência cívica não está plenamente desenvolvida, é melhor, por enquanto, obrigar o eleitor a exercer o seu direito e o seu dever de votar. Até entendo quem defende o voto facultativo como um argumento indesmentível de que o sufrágio obrigatório tem levado à eleição de um punhado de personagens que seria melhor esquecer. Tanto no Brasil, mais do que no Chile, é bom que se diga. O problema com esse argumento é que não se fez a experiência do voto facultativo, o que torna impossível se afirmar cientificamente que os eleitos seriam melhores. Pelo menos em pequenas cidades e nos fundões, o voto facultativo tenderia a elevar a exacerbação de currais eleitorais. Os coronéis de plantão usariam seus recursos para levar eleitores às urnas, ao passo que os candidatos mais ideológicos e programáticos dependeriam do gogó para convencer eleitores a votar. Esforço que se torna dramático em tempos como os atuais de desconfiança generalizada. No Chile, com todo o brilho que lhe conferem os analistas liberais e conservadores, a desconfiança é também elevada, o que dá prova o Latino Barômetro de 2013. Menos de 20% dos chilenos dizem que o país é governado em benefício de todos, abaixo até da média latino-americana de 30%. Pior, só os pesquisados no Peru, no Brasil, na Costa Rica, em Honduras e no Paraguai ficam atrás dos chilenos em matéria de descrença na capacidade dos políticos governarem para a maioria. Senhor presidente, eu fiz questão de ler esse artigo porque realmente é um tema que deve ser muito bem pensado pela população, de encarar o ato de votar como um dever cívico
para que, como eu disse, amanhã não se eleja um candidato com um número de votação pequeno e depois alguém vai reclamar de quê? Se não foi votar, se anulou o voto, se votou em branco, esses votos não são computados e com isso facilita aqueles maus políticos que, como disse esse artigo, podem levar o eleitor, transportar o eleitor para votar, enquanto que os outros que não são corruptos e não usam esses mecanismos vão ficar, como ele diz aqui, só na base do gogó, pedir para ir. E a garantia de ir muitas vezes não existe, porque se ele não votar, basta ele pagar uma multa ínfima e ele está em dia com a Justiça Eleitoral. Então, é muito importante que nós debatamos isso. Infelizmente, não vai valer para esta eleição mais, mas eu acho que de 2015 em diante, nós deveríamos muito cedo debater uma reforma política profunda em todos os aspectos, porque, de fato, não cheguemos de novo a uma eleição sem uma reforma política ou produzindo mini-reformas, micro-reformas que, de fato, não alteram em nada o conteúdo da votação. Ao terminar, senhor presidente Jorge Viana, peço que autorize a transcrição dessa matéria como parte do meu pronunciamento. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Mozarildo.